Mateus capítulo 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos. Amém? Que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Então, entra para o gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: Senhor, tu me destes 2 talentos. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau. E o que, pessoal? Negligente. Diga de novo: servo mau e negligente. Aí ele diz: sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra. Fala, Senhor, me revela a tua vontade, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Pode sentar. É importante você entender a parábola dos talentos. Por quê? Talvez você já tenha ouvido falar dessa parábola de diversas maneiras, com diversas interpretações, porque uma parábola é uma história contada. É uma história, uma ficção que é contada a fim de alcançar um resultado próprio, de trazer um valor. Amém ou não amém? Quando Jesus contou esta parábola, ele nos traz a conotação, o entendimento de várias coisas que podem acontecer na nossa vida espiritual, na nossa vida como um todo. Mas eu queria colocar hoje um posicionamento para vocês. Primeiro perguntando: você sabe quanto valia 1 talento naquela época? 1 talento. Escreva aí, por favor. 1 talento. 1 talento valia 6.000 denários, que era a moeda da época. E um cidadão trabalhador que ganhava um salário, uma diária, como vamos chamar diária, né? O trabalhador que vai lá receber a diária.
A diária de um trabalhador era 1 denário. Então vamos calcular? Quem é bom de matemática aí? Se a diária de um trabalhador é 1 denário e 1 talento custa 6.000 denários, então, se você calcular, você vai chegar no que eu vou dizer. O que 1 talento só valia 20 anos de trabalho. Já pensou isso? Um único talento valia 20 anos de labuta, de trabalho, de sol a sol. A um, ele confiou o valor concernente a 20 anos de trabalho. O que recebeu menos. O que recebeu mais, se você calcular vezes 5, 100 anos. E o que recebeu 2 talentos, 40 anos de trabalho. Então, nós podemos dizer que esse Senhor é generoso, sim ou não? Sim. Mas nós podemos entender que Ele colocou na mão de servos, ou, naquela época, escravos, homens que não tinham como nem receber uma diária. Nós entendemos que esse Senhor deu a esses servos, a esses escravos, a liberdade, e a posterior, Ele vai e traz a eles a possibilidade agora de receber o salário. Mas Ele não coloca o salário mínimo, o valor que se somasse os 30 dias daria apenas 30 denários. Não, Ele coloca na mão de o que recebeu menos, conforme sua capacidade, Ele coloca 20 anos de salário. E o que é que Ele quer? Ele diz, vai e produz. Amém? Você pode dizer para o seu irmão, vai e produz. Tudo que ele queria era o resultado do talento, do que ele estava confiando àqueles homens, aqueles 3 homens. Eu passei a tarde toda, hoje, pensando nisso. Por incrível que você possa imaginar, porque eu já preguei várias vezes esse texto. Mas eu não sei se é porque eu estou com 50 anos agora, e isso deixa a gente meio diferente. Não é só o cabelo branco não, é o resto, né? Você começa a pensar um pouco mais no tempo, na vida, né? Quando você tinha 20, você não pensava muito nessas coisas não. Mas maduro, com 50 anos, aquele fruto que quase está caindo do pé, né? Eu imaginei hoje, e quero perguntar para você, qual é a maior riqueza que nós temos? Ou podemos ter? Qual é a maior riqueza? Tente mensurar, tente calcular, até os matemáticos que nós temos aqui agora, qual seria o valor que você poderia dizer, essa é a riqueza que eu quero, é a maior riqueza que eu possa alcançar. Alguém tem noção? Então deixa eu colocar uma situação, aí você vai me responder fácil, quer ver? O homem mais rico do mundo, eu não sei se é o Bill Gates, eu não sei quem é, eu sei que é um desses caras aí. Se é os Rockefellers, não sei. Mas vamos lá, um deles, com muito dinheiro, mas muito dinheiro, um dinheiro que a gente nunca viu na vida, muito dinheiro, muito ouro, muita prata, muito tudo, adoece. Vai para o hospital, e alguém chega para ele e diz, olha, o teu tempo acabou, você vai morrer. Eu pergunto para você, toda a riqueza dele valeria a vida que ele quer ter e que ele não quer perder? Porque naquela hora que alguém diz, você vai morrer, o que é que ele pensa? Poxa, de que me adianta ter todo esse dinheiro, tantos carros, casas, fazendas, tudo que eu tenho, de que me adianta ser dono de tudo isso se eu vou morrer? Então, qual é a moeda mais forte para ele naquela hora? Você pode dizer para mim?
começa com T. Tempo. Diga para o seu irmão, tempo. O tempo vale ouro, diga. O tempo vale ouro. E quando a pessoa vai morrer, isso é fundamental. Ela quer mais tempo. Ela não quer morrer. Baseado nessa informação, é que eu vou trazer todas as outras informações hoje. E eu queria dizer para você que a parábola dos talentos, ela traz algumas coisas, eu até anotei aqui, algumas lições. Eu vou pular muita coisa que eu falei, eu escrevo muita coisa, eu penso muita coisa, então eu vou direto aos fatos. A parábola dos talentos, ela nos ensina que Deus não é injusto, porque Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Segunda coisa, ela nos ensina que o pouco é muito. Olha só, um talento só, mas um talento só são 20 anos de salário. Então o pouco, diga o pouco, é muito. Terceira coisa, a parábola dos talentos fala que nada do que temos é de fato nosso. Porque apesar que eles receberam 20 anos, outros 40 anos, outros 100 anos de trabalho em dinheiro, mas eles tinham que prestar conta, sim ou não? Eles tinham que devolver, eles tinham que chegar para o dono dos talentos e dizer, está aqui os talentos. E todos fizeram isso. O que tinha 5 trouxe mais 5 e foi recebido com louvor, com palmas, e ele disse, servo bom e fiel. Foste fiel sobre 5, sobre esse pouco, porque para aquele homem muito rico, aquilo ali era pouco. Você sabe que lá a carta de Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então se a moeda aqui é o tempo, para Deus o tempo não passa, porque Ele é eterno. Ele é rico no tempo. O tempo é de Deus. Então Ele deu àquele homem, vamos colocar 100 anos de trabalho, 100 anos de vida em dinheiro. Porque aquele homem transformou 100 anos em 200. Quando ele multiplicou os talentos. Ele valorou o que lhe foi entregue. Ele valorizou, ele pensou, isso tem valor. Mas antes de tudo, isso quer dizer confiança. O meu Senhor confia em mim, porque Ele me deu uma monta tão grande dessa. E eu sou apenas um servo. E ele trabalhou imediatamente para multiplicar aquilo. Segundo, 40 anos, multiplicou em 80 anos. Amém? Mas o terceiro fez uma coisa que era comum naquela época. Todo mundo naquela época. Quem aqui não já escondeu dinheiro embaixo do travesseiro, ou debaixo da cama, ou fez um buraco no chão e colocou lá um piso falso? Quem já montou essas estratégias para guardar dinheiro? Alguém aqui já fez isso? Você já fez? Já fez também? Olha aí, também. Isso aí não é uma prática de agora, não. Tá vendo? Aí ele está descobrindo agora, né, que você fez. Isso não é uma prática de agora, não. Isso é um costume antigo. As pessoas, meu avô devia ter muito dinheiro escondido na fazenda que ele tinha. Entendeu? Ele era criador de gado, dinheiro era assim, né? Pegava aqui, comprava ali, então ele guardava em algum lugar. A gente nunca soube aonde, mas ele guardava. Acredito que era um buraco também. O pessoal chamava de o buraco do tatu, quem lembra disso? Então, irmãos, aquele homem, conforme o seu costume, ele pega o talento, ele pega 20 anos de dinheiro, de trabalho, e enterra. E a Bíblia diz que ele enterrou porque ele foi covarde. Porque ele não quis trabalhar, ele não quis produzir, ele temeu perder o que era do seu Senhor, e ele foi covarde. Porque na hora que ele pega aquilo, esconde, guarda, para devolver, ele não pensou que o seu Senhor iria querer juro, correção do dinheiro. Então, quando o Senhor veio até aquele último lá que recebeu um talento, o Senhor o questionou e disse, cadê o juro? Porque o segundo também foi convidado para entrar para festejar, mas o terceiro não foi. O Senhor disse, você é mau, você é infiel e você é negligente. Se você tem
essa visão de mim, porque ele falou que eu sei que o Senhor semeia onde não plantou. Ou seja, olha a visão que o cara tinha do seu Senhor, que confiou a ele 20 anos de trabalho. Ele pensa mal do seu Senhor, e por pensar mal do seu Senhor, ele age com negligência, ele age de forma errada com o seu Senhor. Então o seu Senhor diz assim: onde está o juro? Porque se eu sou tudo isso que você está falando que eu sou, então você sabe que se eu sou tudo isso, eu vou lhe cobrar o juro. Cadê o juro? E ele não tinha juro para dar porque ele guardou. Então aquele Senhor diz assim: então até aquilo que você tem, você vai perder agora. E o que tem 10 vai ganhar mais 1 talento. Porque aquele que tem, que muito é dado, muito será cobrado. Então ele fez o que devia fazer e vai ganhar mais. Por isso. E você que não fez nada, você que pegou esse tempo que eu te dei, esse dinheiro que eu te dei, não fez nada com ele, não produziu nada, você vai perder o que tem. E a Bíblia diz que ele mandou amarrar o seu servo, versículo 28 diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quem entendeu isso? E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e haverá ranger de dentes. Então ele perdeu, amém? Perdeu tudo. Bispo, como que o senhor entende isso? Irmãos, você sabe que se o tempo vale ouro e você tem tempo de vida para produzir, você acha que você tem que produzir o quê? Espinhos, abrolhos? A Bíblia fala de frutos dignos de misericórdia. Mas nós estamos tão sufocados pela vida, pelas coisas seculares da vida, que ficamos alheios ao nosso maior compromisso, que é o tempo. Eu tenho aqui uma poesia que eu quero, ela foi dita pelo Frei Antônio das Chagas. Diz assim, diga comigo: Deus, bem alto, Deus pedirá conta do meu tempo, e eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas, como dar sem tempo tanta conta? Eu, que gastei sem conta tanto tempo, para dar minha conta, feita a tempo, o tempo me foi dado, e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje, quero acertar a conta, e não há tempo. E ele cita ainda: ó vós, que tendes tempo, sem ter conta. Você que está nascendo agora, você que está entrando agora, começando agora no Evangelho. Não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Vocês entenderam isso? Então, ele retrata aqui algo que eu tenho que priorizar, que é o tempo. O tempo que eu entendo que Deus me deu, que Deus deu a você que está respirando. Respire. Você está tendo tempo de vida. Mas é para quê? É para você fazer o que quer da vida? Viver a vida como quer? Quem te deu a vida foi Deus. Ele é dono da vida e ele é dono da morte. Ele tem a chave do inferno na mão. Então, Deus nos deu a vida para a gente produzir algo para ele. Mas tem outra conta, outra parábola que ele contou, de sementes que são lançadas à beira do caminho e aí são roubadas. Sementes que são lançadas sobre a pedra e são ressecadas pelo sol. Sementes que são lançadas no meio dos espinhos e elas até brotam, mas os espinhos, cobrindo elas, sufocam elas.
essas 3 sementes, só uma vai brotar, que é do meio dos espinhos, mas ela vai morrer, porque ela é sufocada com os cuidados da vida. Bispo, tem mais alguma semente? Tem, a 4ª, que é lançada em boa terra, e essa produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Irmãos, no nosso tempo de vida, nós temos que prestar atenção, porque vamos prestar conta do tempo, ainda que não haja mais tempo para prestar contas. Eu não sei quanto tempo você vai viver, ou não sei quanto tempo vai durar para o arrebatamento acontecer, mas eu sei de uma coisa: cada um de nós dará conta desse tempo. Quem entende isso? Então, Deus não está pedindo para você multiplicar o que você não tem. Isso é o 4º ponto da parábola. Deus está mandando você multiplicar o que Ele te deu. E Ele te deu saúde, Ele te deu vida, Ele dá o ar que você respira, Ele te deu inteligência, Ele te deu um coração, Ele te deu pernas e braços, Ele te deu condições de você, ouvindo a palavra, multiplicá-la para muita gente. De você se tornar um excelente servo, um servo bom e fiel. Que ainda que saiba pouco, vai multiplicar muito. Ainda que tenha pouco, vai fazer muito com isso. Então, seria injusto, e foi injusto que aquele servo que ganhou um talento disse, porque ele chamou o seu senhor de injusto, mas injusto seria se o senhor tivesse dito: produza sem eu te dar nada. Ora, se eu semeio, se eu colho onde eu não semeei, então eu estou sendo injusto. Mas a própria parábola explica que ele deu o talento e ele só estava cobrando o resultado. Quando você olha para o resultado da sua vida até agora, a conta como está? Fazendo da nossa época o Novis Fora, como é que fica? Como é que está batendo na sua conta? Ai, Jesus. Bispo, eu não sei se eu posso nem cear, porque a minha vida está assim meio atropelada. Estou cheio de problemas, eu estou afastado do Senhor, afastado de oração, estou vivendo uma vida dissoluta. Como aquele filho pródigo. Irmão, enquanto você está respirando, Deus está te dando tempo para resolver agora. Só que se você é inteligente, você vai bater a conta aqui. Enquanto você tem oportunidade. Você vai calcular agora, com pressa. Porque o tempo está passando e você tem que ter pressa em ver se você vai ficar devedor ou credor. Porque se a sua vida na balança de Deus ficar, se você perder nessa balança, você vai ser como aquele servo lançado nas trevas. Então você tem que produzir para chegar para aquele Senhor que te deu tudo que você tem e dizer: Senhor, está aqui. Toda a palavra que me foi engendrada, que toda a unção do Espírito Santo que me veio, todo o processo salvífico, toda a cura que o Senhor ministrou na minha vida, todo o tempo de igreja, todo o período de ensino, tudo que o Senhor me trouxe de bom, eu tenho, Senhor, aqui como dizer para ti que eu produzi, eu ganhei vidas, eu ganhei minha família, eu ganhei meus vizinhos, eu ganhei a minha rua toda, eu saí evangelizando, eu tinha sim vontade e sede de orar, de ler Bíblia, de servir ao Senhor, e eu fiz isso com esmero, eu fiz isso com zelo. Deus vai olhar para ti e vai dizer: servo, serva, bom e fiel. Foste fiel naquele pouco, eu vou te dar agora, sabe quanto tempo? Eu vou te dar a eternidade para você. Porque para um servo bom e fiel, 100 anos é pouco, 200 anos é pouco. Ele quer dar a eternidade. É isso que Deus quer fazer. Mas a parábola dos talentos, ela nos ensina que talentos são valiosos. A gente dá valor ao tempo que a gente tem? À vida que a gente tem? Se a gente desse valor ao tempo de vida que a gente tem, a gente não desprezava a nossa vida fazendo bobagem, ou não? A gente não jogava a vida fora com prostituição, com bebida, com droga e tanta coisa. A gente vê as pessoas morrendo bestamente, sim ou não? Bestamente, se acabando. O cara parece uma caipora fumando cigarro
Quando vai ver, está com enfisema pulmonar, está com câncer, está com não sei o quê, né? O outro bebe, e sai na direção. Vai fazer o quê? Morrer. Matar alguém também. Então as pessoas estão rasgando a sua inocência, rasgando a sua saúde, rasgando o seu tempo de vida e fazendo coisas que desagradam profundamente a Deus. E o pior, irmãos, muitos cristãos que deveriam agradar o Senhor estão vivendo para agradar a si mesmos. Tornaram-se senhores de si mesmos. Sabe quem é o senhor de muitos crentes hoje? O próprio ventre. Porque você só faz aquilo que você quer e que você gosta. E aquilo que te traz alguma coisa que vai te beneficiar de alguma maneira, que você vai querer, vai ficar satisfeito. Irmão, quando é que nós vamos pegar o tempo que Deus nos deu, que não é nosso, e satisfazer a Ele e não a nós? Olha quando você ora e diz assim, Senhor, não a nós, citando o texto bíblico, mas ao Senhor seja a glória. Venha a nós o vosso reino e seja feito o quê? A tua vontade. Será que você condiz com o que fala, condiz com o que repete? Seja você católico que está aqui comigo hoje, você reza tanto o Pai Nosso, mas você entende o Pai Nosso? Você percebe o Pai Nosso? Você percebeu a oração de Maria? Maria, ela disse, olhando para o Filho Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. A oração de Maria. Ela reconhece Jesus como Senhor, Filho dela, Senhor e Salvador. Por quê? Porque Maria tinha tido ali a revelação desde o ventre, de que aquele foi colocado nela pela ação do Espírito. Não era fruto do amor com José. Depois vieram filhos de José. Mas até então, ali era fruto do amor de Deus por toda a humanidade. Amém? Então, irmãos, deixa ser mais claro para você. A parábola dos talentos, ela só é válida para aquele que entende que talento é coisa que tem valor. A Bíblia só tem valor para aquele que dá valor à Bíblia. O reino de Deus só tem valor para aquele que estabelece o devido valor ao reino de Deus. A salvação não tem valor para muitos que negligenciam o caminho, mas para aqueles que entendem, aqueles que conhecem a verdade, eles percebem o valor que tem. A igreja, a Bíblia, a oração, estar na presença do Senhor. Amém? Como é que você está gerenciando o seu tempo? Diga comigo, o gerenciamento do meu tempo é importante por causa de uma só coisa: a brevidade de nossas vidas. Passa rápido. Quem aqui já teve 15 anos de idade e agora tem 50 como eu? Passou rápido. Passa rápido. Quando eu olho para mim assim, olho para minhas mãos e digo, cara, não é mais igual àquela que eu conhecia. Entendeu? Quando eu olho para o meu cabelo, eu digo, cara, era tão lourinho, agora como está branco. E eu fico pensando, quanto, sabe, essa barriga não é minha. Eu não tinha isso antigamente. Mas quando você vê, você percebe que o tempo não é seu, é de Deus. E você vai ter que devolver para Ele com prestações de conta o que é dele, o que Ele depositou para você. Eu não sei quantos anos Ele te dá, mas Ele depositou em confiança para que você multiplicasse algo para Ele. Irmãos, abra aí o Salmo de número 39, versículo 4, por favor. Salmo 39, versículo 4. O tema do Salmo é a frágil e fugaz vida humana. Como é frágil, né? Está aqui e não está mais. Então vamos lá. Esquentou-se-me o coração, disse o salmista, dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com minha língua. 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Quem está falando isso é o salmista Davi. Senhor, eu quero saber quantos anos eu vou viver.
Só para eu entender que eu não posso me iludir com nada disso aqui. Como eu sou frágil. Verso 5. Eis que fizeste os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem nada aqui que seja seu. Então, pelo amor de Deus, para com essa coisa. Para de dizer o que você tem, porque você não tem nada, nenhum de nós temos. Esse óculos aqui não é meu. Então o salmista diz, Senhor, eu quero só saber quantos anos eu tenho, que aí eu vou parar de ser besta. Quem aqui, se soubesse quando é que vai morrer, não ajeitaria o caminho todo? Não consertaria, não iria pedir perdão a pessoas, não iria resolver os mal entendidos. Irmão, para de bobagem. Sabendo, você faria? Sim ou não? Não faria? Se você soubesse, você não faria? Não consertaria tudo? Consertaria a sua vida todinha? Eu acho que se fosse em 2 dias estava tudo resolvido. Por favor, levanta a mão, seja sincero. Sim, todos. Todos, posso dizer 100% aqui? Se sabendo você faria, pior é não sabendo. Porque não sabendo, eu não sei quanto tempo tem, irmão. Eu tenho que correr para fazer agora. Nesse segundo. Se você consciente do tempo faria, imagine inconsciente do tempo. Você está numa roleta russa. Já que você não sabe, aproveita o tempo que você nem sabe se tem para fazer o que você não faria. Ou melhor, o que você faria se soubesse. Ixi, eu falei complicado, mas deu para entender, né? Abra aí, por favor, a sua Bíblia ainda. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11. Perdão, gente, eu queria ler antes do 11 ainda. Vamos ler antes do 11? Vamos começar no 1 ainda? Porque o 11 fala só o finalzinho do que eu queria falar. Vamos para o 1. Tudo tem o seu tempo. Diga tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Diga, inclusive eu. Você já viu lá no supermercado? Você vai lá, vai comprar uma manteiga ou um leite, o que é que você olha? A validade. Se você comprar um leite fora da validade, se você beber, problema. Então tudo tem o seu tempo de validade. Nós também temos. E aqui o Salmo, aliás, foi Salomão, ele escreveu com propriedade sobre isso. Olha o que diz. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do sol, do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de quê? De paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Porque se há tempo para tudo, você está trabalhando muito, construindo coisas que não vão ser suas. E ele diz, tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Lá no Gênesis, Deus disse, agora vai suar, e do suor do teu rosto tu vai comer. Foi Deus que deu o trabalho para o homem. 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Então, gente, o tempo está passando. O tempo está passando. Então, quando você lê isso aqui, você percebe a urgência do que é dito. Nós temos tempo de validade. Nós temos um tempo para tudo. O tempo
de entregar a vida a Cristo, o tempo de se arrepender dos seus pecados, o tempo de santidade. Mas eu perguntei de manhã, na reunião da manhã, se alguém sabia a diferença entre santificação e consagração. Alguém sabe a diferença? Não? Quem quer saber, levanta a mão. Que bom. Santificação está ligado ao processo de refino, de purificação da nossa alma. Deixar o pecado. Amém? Deixar o pecado. Deixar a vida de pecador e passar a viver uma vida conforme aquilo que é a orientação da palavra e do Espírito Santo. Amém? Isso é santificação. E a palavra santificação, nos originais, quer dizer separar-se. Tá? Então, alguém que se santificava era alguém que se separava de alguma coisa. Tá? Amém até aí? Agora, consagração é outra coisa. Consagração quer dizer dedicação. Escreve isso. Porque quem aqui é formado em alguma coisa, quando se formou, recebeu um certificado, sim ou não? Aquilo você recebeu porque você se dedicou. E alguém recebe o troféu porque é consagrado. O corredor lá dessa Olimpíada que teve agora, que recebeu a medalha de ouro, de prata e de bronze, ele foi consagrado medalhista, não foi? Mas você acha que o tempo dele foi só aquele da carreira que você viu? Ou daquele exercício que você viu? Ele passou a vida toda exercitando o corpo e fazendo do corpo dele coisas que eu e você nem pensamos que podemos fazer um dia. Porque eles se dedicaram para fazer aquilo. E quando você se dedica, você alcança. É ou não é verdade? Quando você se dedica a alguma coisa, você alcança. Então, dedicar é consagrar. Quando Ana ofereceu o profeta Samuel ao sacerdote Eli, ela consagrou Samuel. Ela deu Samuel para Eli. Então, consagrar é dedicar. Olha, meu filho, a partir de hoje, vai ficar nas tuas mãos, porque eu dedico ele para Deus. Eu dedico ele para a obra de Deus. Eu dedico ele para as coisas de Deus. Ele vai servir o Senhor. Quando você vem na igreja, você não pode só pensar em santificar. Ah, eu vou deixar de beber, de fumar, vou deixar de me prostituir, vou deixar o adultério, vou deixar a mentira, vou deixar de roubar os outros, deixar disso e daquilo, vou deixar esse negócio, eu vou ser uma pessoa agora santificada. Vou me santificar. Beleza. Mas, irmão, santificar sem consagrar não resolve. Você vai ter que se dedicar para Deus. Porque tem muita gente que está dentro da igreja evitando o próprio pecado, mas nunca se dedicou para agradar o Senhor. E isso é um problema de muita gente. Tem muita gente que se dedica ao Senhor, mas não cuida da própria vida de santidade. Então nós temos os extremos. Há uns que querem ser santos, mas não são consagrados. Há outros que se consagram ou se tornam devotos a um chamamento de Deus, e ali eles estão dedicados àquilo, mas esquecem que tem que se consagrar, que tem que se santificar. Nós, crentes cristãos, que vamos ser arrebatados, que vamos morar no céu, temos que entender as duas coisas. Purificação, sair do pecado. Santificação e dedicação. Eu vou me dedicar, vou dedicar essa vida, o tempo que eu tenho, para quem? Para servir ao Senhor. Amém? O meu prazer está na lei do Senhor e a ela eu me dedico de dia e de noite. Então eu vou me dedicar, eu vou me consagrar para o Senhor. Crente que não tem tempo para se consagrar. Gente que não tem tempo para servir o Senhor. Tem gente que diz, olha, eu deixei muita coisa de errado, nem bebo mais, mas eu só posso servir a Deus uma vez por semana. Só posso ir na igreja uma vez por semana, só posso ler Bíblia de vez em quando, não dá muito tempo. Eu não tenho muito tempo para muita coisa, nem para orar eu tenho tempo. Irmão, você está deixando de se consagrar para Deus. Isso é muito sério. Porque quem aqui entregou a vida a Jesus? Entregou mesmo? Porque entregar é consagrar. E se você deu para ele essa vida, o tempo que já era dele agora tem que ser para ele. E por ele. O tempo já era dele. Mas agora é em Cristo, por Cristo e para Cristo. Agora você tem que viver para ele. Olha o que Paulo disse. Irmãos, agora já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
E a vida que agora vivo, vivo na fé de Cristo Jesus. Olha o que ele fala aos Filipenses. Não é que eu já tenha alcançado a perfeição, mas, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Amém? Então eu tenho que entender que o tempo não é mais meu. Aliás, ele nunca foi, mas eu me apropriei dele. E porque eu me apropriei do tempo, eu estava contra o dono dele. Eu estava roubando Deus. Eu roubava o Senhor. Quando eu não me dedicava a minha vida a Ele, quando eu não dedicava o meu tempo para Ele, quando eu não dedicava o meu casamento para Ele, irmão. Quando você foi lá se casar, não recebeu a bênção? Tem que dedicar para Deus isso. Então a gente muitas vezes rouba o Senhor e não sabe, e não entende. Por isso que está lá em Malaquias 3,6, vós me roubais e dizeis em que te roubamos. Eu acho que a coisa mais preciosa que o ser humano tem roubado nem é o dízimo, e nem a oferta, é o tempo. Quando você arruma um emprego, igreja, tchau. O emprego é no horário do culto. Entre trabalhar e ganhar o meu salário e ir para o culto, eu fico com o meu salário de igreja. Tchau. Será que isso está certo? Claro que não, irmão. Você tem que pensar numa coisa. Esse tempo que você vai deixar de estar no Senhor é um tempo que você está roubando dele. Porque já não é mais sua vida, é vida que você deu para ele. A gente não pode mais fazer o que quer. Paulo disse, o que eu quero não faço, mas o que eu faço, isso eu não quero. Não é minha escolha, é ele. A minha eu já fiz, eu sou dele. Propriedade exclusiva dele. A partir de agora, quem resolve é ele. Amém? Feche os teus olhinhos e sinta. E ouça a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você nessa palavra. Ele está dizendo a você que há tempo determinado para todas as coisas. Todo propósito debaixo do céu tem seu tempo. Deus vai pedir conta do tempo que Ele te deu. E você vai dar conta, ainda que você veja notoriamente como dar conta de uma coisa que você nem tem tempo para dar conta. E você vai ter que tomar uma atitude agora, filho. De converter o teu coração totalmente para aquele que é o autor e consumador da nossa vida. O único que é dono do ar, da vida. Ele está chamando você para que você se dedique, se consagre para Ele. Sabe, de verdade, não é uma religião só não, é uma vida para Ele. É que você vai acordar nessa segunda-feira, espero que você acorde bem, mas o dia é do Senhor, não é seu. E amanhã à noite tem culto, e se você entendeu essa palavra de hoje, amanhã você vai estar aqui, sabe por quê? Porque você vai dizer para você mesmo, não tem outro lugar que eu possa estar senão na presença e na casa do meu Deus. Se você entendeu, você vai dizer aquele texto do Salmo dizendo assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do meu Senhor. Porque o tempo é do Senhor, filho. Filhinha, o tempo é do Senhor. Eu dou graças a Deus que eu cheguei aos 50 anos. E Paulo disse uma coisa tão linda. Paulo disse assim, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. E analisando Paulo aos Filipenses, analisando a vida, ele disse, olha, por mim, eu partiria para o meu Senhor. Mas, à vista de que se eu permanecer haverão frutos, então eu não sei mais o que quero. Sabe, porque ele queria tanto estar com o Senhor na glória, e ao mesmo tempo ele olhava para as pessoas e dizia, eu ainda posso produzir para o meu Senhor, eu ainda posso fazer coisas para Ele. Então Paulo resolveu, mesmo com dó, mesmo triste, porque para ele morrer era lucro, ele disse, eu vou viver para Cristo, eu vou viver para Cristo. Quem aqui é cristão de verdade, entende assim, para mim, o morrer é lucro, mas eu vou viver para Cristo. Eu vou viver para alcançar uns frutos ainda que Deus tem para a minha vida.
Eu não vou viver para mim mesmo, porque a vida que eu agora vivo, não a vivo para mim mesmo, mas para Cristo. Então não me importa se eu vou ter um jatinho, um barco, uma canoa, se eu vou ter, sabe, se eu isso ou aquilo, não me importa, porque essa vida não me importa, o que me importa é meu Deus, é a eternidade com Ele. Mas se eu tenho que ficar aqui por permissão, porque Deus está me dando esse talento de viver esse tempo, então que esse tempo seja consagrado, seja dedicado para Ele. Amém? Seja dedicado à tua juventude, jovem. Seja dedicado à tua velhice, velho. Seja dedicado à tua adolescência, adolescente. Seja dedicado à tua meia-idade. Seja todo o tempo de Deus. E se você ainda não fez isso, ainda não consagrou o tempo para Ele, hoje eu quero chamar você aqui na frente para que você entregue toda a sua vida, todo o seu tempo, toda a sua existência, declarando que não é só santificação, mas também consagração. Não é só sair do pecado, é viver para Deus, é dedicar-se para Ele. Amém? Quem hoje pode fielmente fazer como aqueles dois primeiros, o que recebeu 5 e produziu 10, que o recebeu 2 e produziu agora, ficou com 4. Quem aqui está disposto a dizer aqui na frente: Senhor, eu vou produzir para o Senhor, eu não vou enterrar, eu não vou me enterrar no meio dessa sujeira do maligno, dessa imundície desse mundo cheio de pecado, eu não vou me esconder, porque um candeeiro não fica embaixo da mesa, o candeeiro tem que ficar lá em cima, e eu não vou mais me furtar, e nem furtar o Senhor do tempo que me foi dado, mas eu vou me dedicar para Ti, eu vou me entregar totalmente para o Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você, que tem essa decisão, essa resolução de vida hoje. Amém? Seja você já crente ou não. Seja você crente ou não. Porque nessa hora, nesse momento e nessa decisão, há muitos crentes que ainda não tomaram essa decisão. E precisam tomá-la. Amém? Então vem em nome de Jesus. Venha que Deus vai receber você. Oh meu Deus, as pessoas estão vindo ainda aqui na frente, Pai. Os meus amados e queridos irmãos em Cristo, eu creio que cada um deles tem o teu chamado para nesse tempo dedicar a sua vida ao Senhor, consagrar a sua vida ao Senhor, porque há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há o tempo de nascer e o tempo de morrer, e nós entendemos isso, Pai. Percebemos que somos como Davi. Estamos aqui, Senhor, resolutos em entender qual é o nosso tempo, mas se o Senhor não nos disser isso, nós estaremos santificando, porque está escrito: quanto mais vedes que o tempo se aproxima, santificai-vos e consagrai-vos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, estamos em meio ao grande acontecimento mundial, onde nós cremos no arrebatamento da igreja como algo iminente. Nós entendemos, Pai, que todas as profecias são cumpridas. Estamos agora, Senhor, vivendo o que a Tua palavra diz, a tempo e fora do tempo. Estamos, Senhor, vivendo pela misericórdia, para que alguns ainda se convertam e sejam tirados dessa terra. E que aqui, Senhor, cada um se dedique para ser a noiva fiel e leal, para ser a igreja verdadeira, para ser a Filadélfia, Senhor, que guardou a Tua palavra e o Teu Espírito, que acendeu a sua lâmpada, que tinha um azeite consigo. Pai, abençoa essa vida agora em nome de Jesus. Abençoa esse irmão agora em nome de Jesus, essa irmã, meu Deus, que dedica-se ao Senhor nesse momento. Diga: Senhor, meu Deus, eu entrego, Pai, o meu tempo, o tempo que eu nem conheço qual é, mas o tempo que me resta dessa vida é totalmente do Senhor. E eu te peço, Senhor, me perdoa, porque eu roubei muito tempo do Senhor, quando eu andei no mundo e fiz o que não era agradável aos teus olhos. Eu perdi tanto tempo que eu poderia ter te glorificado, eu poderia ter te exaltado, eu poderia ter feito tantas coisas boas, mas agora, através dessa palavra e do teu Espírito, no meu coração, eu quero te pedir, me perdoa, Pai, porque a partir de hoje,
eu dedicarei a minha vida para o Senhor, para te servir, para ser um genuíno adorador. Agora declare: Jesus, tu és o meu único Senhor e Salvador, e eu me arrependo dos meus pecados. Agora, Senhor, toma os teus filhos, lava-os com teu sangue carmesim. Pai, dá a eles a visão, a compreensão de tudo isso, para que eles não se iludam mais com o mundo e com as coisas do mundo, que eles não pensem mais que nada é deles, porque, como disse o salmista Davi, tudo vem do Senhor, nada levaremos dessa terra, Senhor. E se nós não pegarmos o que o Senhor nos deu, e não fizermos o que temos que fazer, seremos infiéis, maus e negligentes. Nos perdoe por isso, nos perdoe pela negligência, porque poderíamos ter sido e feito muito mais. Mas a partir de hoje, diga: eu vou corrigir isso, eu vou me dedicar mais à tua palavra, a vir mais à igreja, a evangelizar, alegrar o teu coração e dar ao Senhor o perfeito louvor. Diga amém, Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Pode retomar o seu assento em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua decisão, a sua resolução de vida. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.